Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui, uma alegria, uma honra estar com vocês mais uma vez, estar conversando, batendo um papo aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento, de conteúdo para vocês aqui, coisas que eu aplico na minha vida, assim, que eu acredito muito que dá resultado, né, que por experiência própria aqui. Então são coisas que eu trago para vocês aqui e vamos bater um papo aqui nesse nosso encontro de hoje. E antes de começar aqui o nosso conteúdo, quero fazer assim uma pergunta simples, mas bem poderosa para você. Como você tem vivido a sua vida? Com uma bússola ou com um GPS? Mas que negócio é esse, Toledo, de bússola, de GPS? A bússola, ela mostra a direção, aponta para o norte, né? Mas ela não te dá clareza de rota, não mostra onde estão os atalhos, os desvios, os obstáculos, né? Já e a bússola, o que acontece? Ela pode até chegar no destino, só que talvez demora 10, 20 anos. Pior, às vezes nunca chega. Só que com um GPS, o GPS você consegue mudar o jogo, porque ele mostra assim a rota exata. Ele recalcula quando você erra, te dá clareza de tempo, né? Você consegue ter noção de em quanto tempo você vai chegar no destino, tem a direção ali direitinho, os próximos passos, né? O GPS ele não aponta só para onde tem que ir, não aponta só o norte, ele organiza a jornada inteira, né? E quando a gente fala de prosperidade, é exatamente isso que acontece. A maioria das pessoas, elas têm só aquela bússola ali. Elas sabem que quer prosperar, sabem que quer mais abundância, mais tempo, mais energia, mais dinheiro, mas segue tipo que andando no escuro, guiado só pela intenção, sem clareza, sem um plano. E aí o que acontece? Qual que é o resultado? Eles vivem cansados, cheios de esforço e com pouca evolução real. Eu lembro de um amigo, ele me falou, Toledo, assim, eu trabalho tanto, eu faço aquelas microações, né? Mas parece que as coisas não mudam na prática, eu não percebo a mudança. E a verdade era uma só, um negócio simples. Não precisava de mais esforço. Ele precisava de um roteiro ágil, que eu chamei, da prosperidade. E o que é esse roteiro ágil da prosperidade? É um sisteminha, um sistema visual, organizado, que conecta a mente, os hábitos, as finanças, tudo num único mapa, numa coisa só. Né? É um GPS capaz de transformar aquelas microdecisões num progresso real. E é exatamente isso que a gente vai construir aqui hoje juntos. Se no semana passada, no encontro passado, a gente conversou sobre o poder, né, das microdecisões, hoje a gente vai continuar aqui, vamos dar o próximo passo. Vamos ver como organizar aquelas microdecisões que a gente conversou, organizar isso num plano ágil, estratégico e que seja mensurável, que a gente seja capaz de medir e perceber o quanto a gente está andando, o quanto a gente está progredindo em busca daquele nosso objetivo, né? Porque o que eu sempre digo, prosperidade não é uma questão de sorte. Prosperidade é ter clareza, método e consistência. Fazer aquelas pequenas coisas com consistência, dia após dia, todo dia. E se você aplicar o que a gente vai desenhar aqui hoje, você vai sair aqui dessa aula com um GPS pessoal, financeiro, prontinho para você começar a acelerar aí a tua evolução. E se você chegou aqui, para quem não me conhece ainda, está chegando agora, né? Eu sou o Rodrigo Toledo, sou criador do Acelerador de Resultados Prosperamente e a minha missão é bem clara e para mim é muito simples. A minha missão é ajudar você a reprogramar sua mente, organizar a sua vida e construir prosperidade com clareza, com método. É porque eu acredito de verdade que a prosperidade, ela não é ali um, um segredo, um mistério reservado para poucas pessoas. Ela é um processo embasado em ciência, né? Um processo espiritual que qualquer pessoa pode acessar quando a gente aprende a alinhar a mentalidade positiva, a inteligência financeira com os métodos ágeis, né? Eu trabalho com
métodos ágeis, sou agilista, né? E eu trago essas coisas para minha vida. Então, a gente conversa aqui sobre transformar o caos em clareza, né? Esforço em progresso e os sonhos em resultados, resultados mensuráveis, resultados reais. E aproveitando aqui, eu quero te fazer um pedido aqui, pedir tua ajuda, né? Esse conteúdo, isso que a gente aborda aqui, se faz sentido para você, já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa também receber essa mensagem, caminhar junto nessa jornada rumo à prosperidade, à abundância, né, a uma vida mais suave. Vamos junto transformar a nossa sociedade, fazer um país mais justo, né, onde todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo, essas informações e ter assim uma tranquilidade na vida, né? Peço também para me seguir lá no Instagram, né? Eu estou numa missão ali para chegar nos 1000 seguidores, porque tendo 1000 seguidores eu consegui voltar a transmitir esses encontros por lá também ao vivo, então a gente já atinge mais pessoas ali também. E desde já eu já quero deixar aqui a minha gratidão pelo seu apoio, né, por você fazer parte dessa jornada aqui com a gente. E vamos, após os avisos paroquiais aqui, deixa eu te mostrar aqui como é que vai funcionar o nosso encontro de hoje. Então a nossa agenda aqui, o que vai acontecer? Primeiro a gente vai entender ali os fundamentos, os conceitos do roteiro da prosperidade. Por que que tantas pessoas se perdem, mesmo tendo, né, aquele esforço, e como transformar a tua vida de uma bússola para um GPS, que seja claro e estratégico. Depois, vamos seguir aí juntos, vamos construir o seu primeiro esboço ali do roteiro pessoal e financeiro. Esse roteiro vai ser um exercício prático que a gente vai fazer aqui, que vai te dar clareza imediata, já para hoje, para agora, do que você tem que fazer, quais são os teus próximos passos para você começar a seguir rumo à tua prosperidade, tuas metas, seus objetivos. E por fim eu vou compartilhar aqui, né? Vamos subir a régua, vamos mergulhar mais um pouco no assunto, trazer algumas estratégias assim mais avançadas de como usar os métodos ágeis, usar o Kanban, ciclos curtos, para manter a sua consistência, acelerar os resultados, semana após semana, dia após dia, mês após mês, né? E no final eu vou trazer aqui aquele desafio prático, né? Que já é tradição aqui, todo o encontro, a gente já está no 30º encontro aqui, e todos eles eu trago ali aquele desafio para que é a hora de você sujar a mão de terra, né? Botar a mão na massa ali, aplicar de verdade o que a gente conversa aqui e começar a ver, já perceber os resultados nos próximos 7 dias. Então, esse encontro de hoje não é só sobre aprender, né? A gente vai falar aqui que é sobre organizar a tua vida, tuas finanças, a tua energia, para você ter um mapa claro, né? Trazer clareza para isso tudo para sua vida aí. É sobre sair dessa estagnação e ganhar clareza de rota para onde você precisa ir. Então vamos comigo aqui, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje pode transformar aí a forma como você se organiza, como você prospera daqui para frente, né? Então vamos seguindo com o conteúdo aqui. Vamos falar aqui dos conceitos e os fundamentos do roteiro aqui da prosperidade. Quero começar aqui de novo fazendo uma outra pergunta para você. Você sente que já se esforçou muito, mas ainda parece que está andando em círculos, que não sai do lugar, que fica ali, né, naquela rodinha dos hamsters ali? Sabia que esse é o retrato de milhares e milhares de pessoas, né? Elas têm boas intenções, fazem plano ali de fim de ano, coloca metas na cabeça, né? Ah, próximo ano eu vou entrar na academia, vou melhorar minha saúde, ou eu vou fazer uma poupança e guardar um dinheiro para viajar, né? Só que o que acontece? No meio do caminho elas se perdem, né? E por que que elas se perdem? Sabe por quê? Porque elas estão vivendo com aquela bússola que eu falei agora há pouco ali. Porque a bússola, ela aponta para o norte, né? Só que ela não mostra o caminho, não revela ali os obstáculos que podem aparecer e não oferece aquela clareza que precisa ter na rota, né? A bússola até te fala assim, ó, vai naquela direção ali, é para lá que você tem que ir. E a pessoa vai. Só que no meio ali da jornada aparecem distrações, desvios, atalhos, e quando percebe,
já se perdeu. Não sabe mais onde é que estão, para onde que ia, o que que aconteceu, onde é que foi parar. E é exatamente isso que acontece quando você tenta construir a sua prosperidade, né? Sem ter um método, uma coisa clara para você seguir. Você até tem o norte, você sabe para onde você quer ir, você sabe o que você quer fazer. Você tem ali o teu desejo de melhorar de vida, né? Conquistar a tua liberdade financeira, viver com propósito, né? Dar um conforto, uma melhor oportunidade para a família, né? Só que sem clareza, sem métrica, sem organização, esse esforço todo ele acaba se perdendo, se dispersando. Aí que acontece, parece que você anda, 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 né? E não chega nunca, não chega em lugar nenhum. É aquele esforço danado que parece que não tem progresso, né? Agora, quando você troca essa tua bússola por um GPS, chamado GPS da prosperidade, ele vai te mostrar o caminho ali. Muda tudo. Por quê? Porque o GPS, ele te mostra não só onde você está agora, mas ele te mostra também para onde você quer ir, qual que é o próximo passo que você tem que tomar. Ele calcula a rota ali, oferece as métricas de tempo, de progresso, né? Ele te mostra em quanto tempo falta para você chegar de um ponto ao outro onde você está indo ali, né? Ele já calcula aquela rota, permite fazer ajustes ali em tempo real. Você vê que está saindo da rota, está desviando e fala, opa, volta para cá, é para aqui que tem que ir, né? E ele vai recalculando a rota e sempre olhando ali para sua meta, para onde você tem que chegar. E é isso que um roteiro aqui da prosperidade vai fazer na tua vida, nas tuas finanças. É esse que é o nosso propósito aqui do nosso encontro de hoje, né? Quando você tem esse roteiro da prosperidade, ele te ajuda a transformar tuas ideias aí que estão tudo solta na tua cabeça em objetivos claros, né? Vai transformar esse esforço diário que você tem num progresso que seja mensurável, que você consegue medir, né? E vai transformando teus sonhos em resultados reais. Entendeu? Então isso aqui é que é o roteiro da prosperidade aqui. Só que, tocando aqui, e como é que esse roteiro é construído? O que que precisa fazer? Na verdade, a gente precisa desse tripé aqui, essa tríade aqui que sustenta, né, que sustenta aqui o nosso acelerador de resultados, que é a questão da mente positiva, a educação financeira e também os métodos ágeis. O que é isso ali, a mente positiva? Mente positiva porque, assim, sem você ter clareza, sem as suas crenças estarem alinhadas com o teu propósito, não tem plano que se sustenta. A educação financeira, porque a prosperidade, ela exige consciência e um entendimento mínimo que seja de números, de fluxo, de escolhas inteligentes ali para as tuas finanças, né? E os métodos ágeis, porque a vida, as coisas mudam rápido, né? E você precisa de ciclos curtos para poder testar, ciclos visuais, que sejam simples para se adaptar, para corrigir a rota, né, que nem o GPS ali, e para poder acelerar teus resultados. Vou te trazer um exemplo aqui bem simples. Imagina uma pessoa que ela quer melhorar as finanças, né? Com uma bússola, ela pensa assim: eu preciso gastar menos. Agora, com o GPS, ele tem clareza do que ela precisa fazer. Ela coloca uma meta ali de 30 dias e reduzir R$ 300, por exemplo, em gastos supérfluos, né? E como é que ela vai atingir essa meta de 30 dias aí para estar diminuindo o gasto com coisas supérfluas? Ela define aquelas microações ali, revisar, por exemplo, as assinaturas do aplicativo que ela tem ali, renegociar, às vezes, um serviço que de repente não está usando tanto. Se ela trabalha fora e você almoça fora, pode preparar a sua própria refeição e levar a marmita 2 vezes por semana, por exemplo, e já diminui o custo ali com a alimentação, né? E isso ela consegue medir, acompanhar numa planilha, num quadro, num caderno, né? A cada semana, o quanto ela conseguiu economizar, o quanto ela conseguiu contribuir para chegar naquela meta de R$ 300 que ela definiu ali para economizar em 30 dias. Consegue perceber a diferença? Daquela ideia vaga que tinha ali com a bússola, né? Que é
preciso gastar menos, você já tem ali aquele roteiro claro, o quanto eu vou economizar, o que que eu preciso fazer para economizar e como eu vou acompanhar, medir, né, esse progresso. Então você já tem um roteirinho ali estratégico que seja mensurável, né? Porque a prosperidade não acontece por acaso, né? A prosperidade ela tem que ser planejada, tem que ser organizada, né? E acompanhado com frequência, com consistência. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, é isso que a gente vai construir aqui, né? Vamos fazer juntos aqui o teu roteiro da prosperidade, para que você tenha aí um plano ágil de vida, de finanças, que gera resultados reais, que você perceba esses resultados. Certo? Então é assim que funciona esse roteiro aqui, é assim que a gente constrói esse roteiro da prosperidade. E vamos colocando a mão na massa aqui agora, porque não basta só entender, né, a teoria aqui. A verdadeira transformação, né, ela acontece quando a gente se organiza, quando a gente aplica o que a gente aprende, o que a gente estuda, né? Então, vamos junto aqui dar os primeiros passos aqui para criar o teu roteirinho da prosperidade, tá? Vamos praticar. É que nem andar de bicicleta, né? Eu não conheço ninguém que aprendeu a andar de bicicleta lendo o manual da bicicleta. A gente tem que exercitar, né? Então, vamos lá, pega um papel aí, uma caneta, ou abra um bloco de notas aí no teu celular ali. Eu quero que você saia daqui, desse encontro de hoje aqui, com já o teu rascunho, o teu plano pessoal aí já prontinho. E a gente vai fazer isso junto aqui. Eu vou te guiar aqui em 3 passos simples. O que você precisa? De um objetivo, as microações, aquelas pequenas ações que você tem que fazer todo dia, né? E as métricas, como é que você vai medir isso, se está progredindo, se está dando certo, não está dando certo. Então, é bem simples esse nosso exercício aqui. E o primeiro passo é definir um objetivo claro para os próximos 30 dias. Então, assim, nada de meta solta, né? Ou muito distante, uma coisa muito longe, difícil de alcançar. Vamos trabalhar, lembra, com ciclos curtos, né? Com uma coisa próxima, pequena, para os teus próximos 7 dias, 30 dias aí que você consegue alcançar. Então a pergunta agora, que você precisa responder agora é qual que é a área da tua vida que mais precisa de clareza nesse momento? Onde que está? Será que pode ser às vezes financeira, né? Fazer uma economia, quitar uma dívida, fazer uma poupança, criar uma reserva? Ou será que a área que você precisa de mais clareza agora é aquela área pessoal? Você precisa de energia, disposição, saúde, ter foco, né? Ou pode ser, às vezes, a área emocional, melhorar os relacionamentos, pode ser amoroso, pode ser relacionamento profissional, né? Reduzir a ansiedade. Pensa aí e escreve um objetivo que você quer alcançar aí para os próximos 30 dias. Alguma coisa assim, que seja simples, mas que faz a diferença mesmo. Né? Por exemplo, guardar R$ 500 em 30 dias, ou ler um livro, 2 livros que vão te ensinar, te desenvolver, aí, criar uma nova mentalidade, abrir novas oportunidades, conhecer assuntos novos. Né? Ou às vezes dormir mais, dormir melhor, ir para a cama 30 minutinhos, 40 minutos mais cedo ali, para ter um pouco mais de descanso, para acordar no outro dia com mais disposição, mais foco. Então, o primeiro passo é esse, é escrever aí um objetivo para os próximos 30 dias. E o segundo passo é definir as 3 microações ali estratégicas, né? Agora pensa comigo aqui. Quais são aquelas pequenas ações que você pode repetir todos os dias que vão te aproximar dessa meta que você escolheu aí? Lembra? O extraordinário, ele nasce do ordinário repetido com consistência. Um atleta de alta performance, ele quebra um recorde, ele não quebra aquele recorde na primeira vez que ele compete. O extraordinário, que é quebrar o recorde, ele nasceu daquela prática repetida, aquela prática ordinária, sempre, todo dia, toda semana, treinando, todo mês, todo ano, treinando, até alcançar aquele objetivo extraordinário que é a quebra de um recorde, por exemplo. Né? Então,
pensa aí quais são essas pequenas ações que você pode fazer. Pense em três microações que você pode fazer todo dia que vai te aproximar daquela meta que você escolheu ali. Por exemplo, se a meta for ali guardar R$ 500 em 30 dias, quais são as microações que você precisa fazer para chegar nesses R$ 500? Você pode cancelar uma assinatura, por exemplo, você tem ali várias assinaturas de TV, de streaming, por exemplo, e às vezes não usa tudo. Então você pode, aquela que você menos usa, você pode cancelar, já economiza ali R$ 50, por exemplo, né? Pode levar a comida preparada de casa, uma comida mais até saudável às vezes, né? Preparar a tua marmita ali, leva 3 vezes por semana. Se você gasta ali R$ 30, R$ 40 numa refeição todo dia, 3 vezes por semana já são R$ 100 que você economiza na semana. 4 semanas são R$ 400 que a gente economiza só de levar a nossa marmitinha para o trabalho, se for possível, é claro, né? Você pode vender alguma coisa que está ali parada, que não usa, né? Que está em boas condições também. E com isso você consegue atingir tua meta ali de guardar ali R$ 500, por exemplo, em 30 dias, né? Um outro exemplo sobre dormir melhor, por exemplo, se a tua meta for dormir melhor, o que você pode fazer? Quais são as microações que você pode fazer para poder dormir melhor? Desliga a tela, celular, televisão, 30, 40 minutos antes de ir para a cama, né? Lê 5 páginas de um livro ali, uma história bacana que te relaxa, né? Que te conforta, né? Algum assunto não técnico, né? Que você precisa pensar, raciocinar, mas é aquela leitura suave, aquela leitura leve, para passar o tempo, relaxar a mente, para ir pegando no sono, né? Prepara o ambiente que você vai dormir, né? O quarto ali escurinho, fecha a janela, fecha a cortina de repente para deixar um ambiente escuro, silencioso, né? A temperatura adequada, se tiver condição. Percebe que quando você escreve, o objetivo assim, ele vai ganhando corpo, você vai começando a visualizar, a se ver na situação ali e começa a deixar de ser só aquela vontade, aquele desejo e vai já se transformando num plano, um planinho que você consegue executar. Não é tão difícil assim. Não falei aqui coisas simples ali para dormir melhor ou economizar um dinheirinho ali. Então pensa na meta e o que você vai fazer para chegar nessa meta aí. E o terceiro passo é criar depois uma métrica que seja simples para você poder acompanhar o teu desempenho ali. Porque toda meta, ela precisa de uma régua ali, né, para você medir o progresso, né? Sem a métrica, você não sabe se você está evoluindo ou se você está só tentando, né? E às vezes só está tentando, não está evoluindo, às vezes tem que mudar o que precisa se fazer ajustes ali, né? Então a tua métrica ela pode ser alguma coisa visual, um quadro Kanban ali com aquelas 3 colunas, né? O que que eu preciso fazer, o que que eu estou fazendo, o que que eu já fiz, né? Pode ser uma planilha com datas, resultados, né? Você vai colocando ali no dia tal, eu consegui economizar X dinheiros, depois no outro dia consegui ali levar a marmita e economizei X dinheiros, né? Você pode ter um caderninho ali onde você vai ticando, né? Fazendo um checkzinho assim. Cada dia que você concluiu uma daquelas metas que você se propôs a fazer ali, o importante é acompanhar, né? Porque você vai acompanhando, você vai percebendo onde é que está a dificuldade, se está tudo ok, consegue ir ajustando, né? Então, se você está aqui comigo, aqui, seguiu comigo até agora, se você foi fazendo esse pequeno exercício aqui, agora você já tem aí um esqueletinho aí do teu roteiro da prosperidade. Você já tem um esboço ali, né? Você já tem o objetivo para os teus 30 dias, aquelas 3 pequenas ações que você pode repetir com consistência diariamente, né? Aquela coisa tranquila, simples de fazer, que não dói, que não exige tanto esforço, né? E você já tem um jeitinho aí, uma forma de medir o teu progresso, seja com um quadro visual ali, um Kanban, pode ser uma planilha de acompanhamento, um caderninho onde você vai anotando, né? E é isso aqui é sair lá daquela bússola que só te mostra para onde você tem que ir e você já está começando a entrar no GPS. Tudo estruturadinho aqui, né? Com a rota bem traçada, com o que precisa fazer, quanto tempo você falta para chegar, né? Você tem 3 microações ali, então você consegue medir o quanto você já fez, o que falta fazer ainda.
né? Então esse aqui é o nosso exercício prático aqui para criar o teu esqueleto aí, teu esboço do roteiro da tua prosperidade. E agora então a gente vai avançar, vamos andando aqui, aprofundando um pouco mais, vamos chegando nas nossas estratégias assim um pouco mais avançadas, né? Vamos ver como expandir, como melhorar esse roteiro que você acabou de criar aí, conectando diferentes áreas da vida para poder acelerar os resultados com inteligência financeira, com agilidade, né? Então, até aqui você já criou ali o teu roteirinho, né? O objetivo, as 3 microações, né? A forma de acompanhar, que já é bastante poderoso, você já tem algo muito claro do que você precisa fazer, mas agora a gente vamos dar um passo além aqui, vamos subir a régua aqui. Prosperidade não se constrói só com objetivos soltos, né? A gente tem que construir conectando esses sistemas todos do nosso dia a dia, da nossa vida, né? É que nem aquela diferença de você ter um quebra-cabeça e aquele monte de pecinha solta e quando você monta a imagem inteira ali, que fica claro, né? Você vê tudo é, pronto ali, né? Tudo conectado. Então, a primeira estratégia para acelerar os teus resultados aí é conectar justamente todas as áreas da tua vida no mesmo roteiro que você está fazendo ali, né? Se o teu roteiro da prosperidade, ele não pode ser assim só sobre finanças, apesar de a gente estar falando de prosperidade aqui, e quando a gente fala de prosperidade, remete muito a essa questão financeira, né? Também o financeiro, né? Mas a gente fala sobre a vida integral, todos os aspectos da vida, energia física, né? Ter clareza mental, as relações emocionais, relações com as pessoas que a gente gosta ou que a gente se relaciona profissionalmente, né? E também a riqueza material faz parte, mas a gente tem que conectar todos esses aspectos, né? Quando você conecta todas essas áreas, o resultado, um vai puxando o outro. Por exemplo, ali a questão de melhorar o sono, né? Quando você melhora o sono, você passa a ter mais energia, mais disposição no outro dia. Quando você tem mais energia, você consegue ter mais foco no trabalho, por exemplo, se dedicar mais. Quando, né, você tem mais foco, você começa a ter melhora a tua produtividade, né? Você começa a fazer mais, começa de repente a aparecer oportunidades, reconhecimento, uma promoção, e aí acaba que você começa a ganhar mais dinheiro. Percebe como uma coisa puxa a outra, como está tudo ligado? Então, esse é a primeira estratégia, conectar todas as áreas da vida ali nesse mesmo roteiro para que uma coisa puxe a outra. A segunda estratégia é usar um Kanban, que eu chamei de Kanban da prosperidade. E o Kanban é esse quadro aqui, né, com esse exemplo aqui. A gente tem ali as 3 colunas, o que você precisa fazer, o que já está fazendo é a coluna do meio e o que já está feito ali, o que já está completo. Só que agora eu quero que você imagine assim a tua vida organizada num quadro desse jeito aqui, só que onde a primeira coluna seja ali tuas metas para 30 dias. Né? A coluna 2, você vai colocar aquelas pequenas ações que você já está fazendo para atingir essas metas. E na terceira coluna, conforme essas microações vão sendo concluídas, você coloca na terceira coluna lá. Conforme você vai realizando, fazendo, né, conquistando ali essas coisas, você coloca na terceira coluna. Então esse é o teu Kanban da prosperidade. Com ele você consegue, né, enxergar o teu progresso todos os dias. E mais ainda, você começa a treinar a tua mente, você começa a perceber que você está ali, está avançando, né? Vai estimulando, né? A dopamina, vai percebendo que você está conseguindo, vai te motivando a continuar, a fazer mais, né? O progresso, né, quando ele é visível, ele gera essa motivação, ela renova a motivação. Quando você vai enchendo a última coluninha ali de papelzinho de coisa concluída, você percebe o quanto você fez, o quanto você evoluiu. E a próxima estratégia é o ciclo ágil de evolução. Porque a prosperidade ela é um processo, não é um evento, uma coisa que acontece. É um processo que a gente vai conquistando. E o processo, ele precisa de ter uma cadência, de ter um ritmo ali, né? Então, por isso, você vai trabalhar em ciclos curtos,
ciclos de 7 dias, de 7 a 30 dias, né, o que fizer mais sentido para você de acordo com a tua meta ali. Né, pode ser 10 dias, 15, 20, né, de 7 a 30 dias que ainda considero ciclos curtos. Né? Então, assim, você tem ali a sua meta do ano. Só que para chegar naquela meta do ano, o que, que você precisa fazer todo mês? E para você atingir a tua meta do mês, o que, que você precisa fazer toda semana? E para você atingir a meta da semana, o que, que você precisa fazer todo dia para conseguir alcançar aquela meta da semana? Percebe? Então, a cada semana, você pode revisar ali essas tuas pequenas ações, as tuas microações, para ver se está dando certo, se está conseguindo, né? A cada mês, você pode ir ajustando o objetivo do mês, porque a vida muda, né? Acontece outras coisas, às vezes, que não está ali planejado, e a gente vai ajustando nossos objetivos, né? E sempre revisando ali semanalmente para ver se o objetivo do mês está sendo atingido. Né? E a cada período maior, a cada trimestre, assim, você pode às vezes redefinir a tua visão maior, né? A vida, como eu falei, a vida pode mudar, então você pode ir ajustando o caminho. E esse é o ciclo ágil da prosperidade. Que fazendo isso, você tem um sistema que não te deixa parar, não te deixa ficar estagnado ali. Né? A gente não está falando sobre perfeição, a gente está falando sobre ajuste contínuo. Né? O feito é melhor que o perfeito. Não precisa esperar tá tudo direitinho, tudo bonitinho para poder começar. Começa com o que tem hoje. Começa com o que você já sabe e vai melhorando, vai ajustando a rota. Né? E a última estratégia aqui, na verdade é um insight aí, uma ideia final aí, que é o teu GPS da prosperidade. Porque até hoje, talvez você tenha vivido aí, que nem eu falei, com aquela bússola, né? Sabendo para onde é o norte ali, indo para algum lugar melhor, né? Só que não tem aquela clareza na rota, né? Só que agora, usando esses 3 passos aqui, você já tem um GPS. Né? Você já tem um destino direitinho, calcula a rota para onde você quer ir e vai corrigindo os desvios, né? Fazendo aqueles ajustes ali semana a semana, mês a mês, você vai corrigindo os desvios para onde você quer chegar. Destino daqui a um ano, né? A rota, por onde você precisa passar, o que você tem que fazer para chegar lá. E vai corrigindo de repente os desvios conforme a vida vai correndo ali, vai mudando. Né? E com esse GPS aqui, você já pode navegar, você já pode dar o teu primeiro passo com mais certeza, com mais confiança, né? Mesmo que apareça curvas, atrasos, né? Alguma tempérie, uma tempestade ali, você sabe que você está no caminho certo. Né? Você continua tendo confiança no teu plano, no que você traçou ali. Beleza? E agora então, a gente vai chegando aqui no desafio aqui. Nosso famoso desafio Prosperamentes aqui. Né? Pra você colocar esse teu roteirinho que você fez aí, ó, em movimento agora, hoje, imediato. Né? Teoria sem prática, a gente fica só no mundo dos sonhos, da ilusão, né? E a prosperidade, ela exige assim que a gente tenha esse movimento constante, né? Então, bora, chegou a hora de transformar isso aqui tudo em prática aqui. E eu quero te deixar bem claro que não é sobre planejar para sempre. É sobre planejar e agir agora. Tá? Você vai fazendo constância. E vamos lá, o primeiro passo para chegar nesses 7 dias aqui do roteiro, colocar esse roteiro em ação. O primeiro passo é escolher aquele teu objetivo, o foco, o objetivo central desses 7 dias aqui. Você vai escolher um objetivo só para os próximos 7 dias. Não precisa ser nada grande, né? Tem que ser alguma coisa como, sei lá, melhorar o teu controle financeiro diário, né? Criar um ritmo de estudo com consistência, ter mais energia pela manhã quando acorda. Alguma coisa assim relativamente simples para você já começar a praticar, começar a mudar a tua rotina, teu estilo de vida. O importante é que esse objetivo ele seja claro, que você tenha clareza sobre ele e que ele seja mensurável, que você consiga medir o teu progresso. O segundo passo é definir aquelas 3 microações que sejam estratégicas, né? Você vai listar aí essas 3 microações que sustentam esse teu objetivo. Né? Lembra que ela é pequenininha, só que ela tem que ser consistente, tem que ser feita todo dia. Por exemplo, se o objetivo é ali melhorar as finanças, essas
três microações pode ser anotar os gastos ali no celular, né? A gente está sempre com o celular, então você consegue ter um bloquinho de notas ali e anotar as coisas que você gasta no celular, rever o teu extrato no fim do dia ali por 5 minutinhos, dar uma olhadinha no extrato, ver como é que está a questão das finanças, o financeiro. Separa uma economia ali, R$ 10 que seja, né, numa caixinha, num lugarzinho, num cofrinho, ou coloca numa conta separada, numa poupança. Tá? Se o objetivo for, às vezes, ter mais energia, essas pequenas ações, elas podem ser dormir mais cedo, que eu falei, 30, 40 minutos que você vai para a cama mais cedo. Beber água logo de manhã quando acorda. A gente dorme, né, ali 6, 7, 8 horas. E a gente está esse tempo todo sem tomar água. A gente fica até 8 horas, né, sem se hidratar. Então, quando acorda, toma um copo d'água. É comprovado, inclusive, né, que isso tem benefícios para a saúde. Caminhar 10 minutinhos depois do almoço, acabou de almoçar, faz aquela caminhada para ajudar na digestão. 10 minutinhos, vai até ali na esquina, volta, né, tranquilo. Entendeu? Percebe? Como é coisa simples, pequena, direta, fácil, claro de fazer. Nada complexo, nada que demanda muito esforço, muita energia, né? E agora vem a parte que te dá poder, te dá clareza, que é o passo 3, que é montar o teu Kanban pessoal, né? Pega ali um caderninho, um quadro branco, né? Um aplicativo no celular, pode ser, e faz aquelas 3 coluninhas que a gente viu ali. O que que você precisa fazer, o que que você já está fazendo e o que que você conseguiu terminar, né? E coloca ali no a fazer as tuas microações ali. E cada vez que você pega uma delas para fazer, né? Você coloca em fazendo, né? E a hora que você conclui, o teu cérebro, ele libera assim dopamina. Isso reforça a disciplina. Você percebe que você está tendo êxito, que você está conseguindo atingir o objetivo, né? Então esse passo 3 aqui é o teu Kanban aí da prosperidade em ação. E o quarto passo é aquele ciclo ágil de 7 dias. Você vai repetir essas microações todos os dias, durante 7 dias. E lá no final da semana, você faz uma retrospectiva. Você olha para trás ali, né, o que você fez todos os dias e observa o que deu certo, o que funcionou bem. O que agarrou ali, o que travou, onde que teve o gargalo, por que travou, o que será que aconteceu? Eu me planejei de dormir todo dia um pouco mais cedo e não consigo, o que será que está acontecendo? Então você consegue observar e consegue identificar onde é que está o problema e ajustar a rota, né? Ter soluções ali de contorno. Ah, não consegui porque eu me distraio e a hora que vi já passou a hora que eu planejei de dormir. Coloca às vezes um alarme no celular, né? Ele faz ali o barulhinho e fala, opa, hora de dormir. Hora de desligar a TV, desligar o celular, pegar aquela leitura relaxante para ir diminuindo o ritmo, né, desacelerando para poder dormir com mais tranquilidade, com mais conforto, né? Você consegue identificar então o que você pode ir ajustando aí para os próximos 7 dias. E esse é o teu ciclo ágil da vida real. Percebe uma coisa simples, uma coisa leve, só que é muito transformador. Ajuda demais uma coisa dessa aqui. Quando você tem um plano e executa o plano, né? Não vai, né, no improviso. Então eu quero que aqui durante esses 7 dias, né, você praticando isso, você exercitando, eu tenho certeza que você vai perceber que assim não é o tamanho da coisa, o tamanho da ação que você precisa fazer que te transforma. É a consistência, é o ritmo, né? É esse progresso visível. Você começa a ver que está dando certo, que você está obtendo resultado e você anima, né? Você se mantém motivado. E quando você enxerga que você pode transformar ali a tua vida em apenas 7 dias, você vai criando confiança. Imagina, se 7 dias você já começa a perceber resultado, você vai começar a ter confiança para transformar, sabe, a tua vida em 30, 90 dias, um ano. Onde é que você não pode chegar praticando isso com consistência? Onde é que você pode estar daqui a um ano? E esse é o segredo do roteiro da prosperidade. É uma coisa que começa ali pequenininha e que vai se expandindo, vai crescendo sem limite. Então anota aí. Escolhe ali o teu objetivo, define as 3 microações,
faz o teu quadro aí, o teu Kanban. Não esquece de fazer as revisões, né? A cada final de ciclo, a cada 7 dias ali, observa o que deu certo, o que não deu certo, onde você pode melhorar, o que você pode manter, né? Esse aqui é o teu desafio aqui para a próxima semana aqui. Eu quero que você volte aqui para o nosso próximo encontro com clareza, sabendo de verdade o que funcionou, o que você precisa ajustar, porque prosperidade não é ficar esperando, é agir, agir com método, né, ter atitude. E tendo aqui o nosso final aqui, vamos recapitular aqui, intenções, em ter um roteiro ágil, visual, né, que seja a tua estratégia esteja bem clara ali, definida, né? Primeiro a gente entendeu o conceito da prosperidade integral, né? O que é essa prosperidade integral que conecta a mente, energia, finanças, tudo numa coisa só, num único sistema, num único mapa ali. Depois, você viu que um plano ele não precisa ser difícil, ser complexo, né? O que importa é que ele seja claro, que seja visual, que seja uma coisa prática de fazer, né? Que te estimule, que não dói fazer, né? É que nem um GPS que mostra onde você está, para onde você vai e o que você precisa fazer, qual que é o próximo passo, né? Depois a gente aprofundou um pouquinho, né? Estratégias mais avançadas, a gente falou de metas pessoais ali, falamos do Kanban da prosperidade, falamos sobre esses ciclos curtos aqui, de 7 a 30 dias, né? Tudo isso para tirar os sonhos ali do campo do abstrato, da imaginação, e colocar eles no campo do vamos fazer, de executar, no campo da execução. E no final aqui, você recebeu aí o nosso desafio da semana, o desafio prático ali. Os 7 dias do roteiro, aquele roteirinho que você montou, colocar esse roteiro em ação, escolhendo um objetivo, aquelas 3 microações e fazendo aquele ciclo de revisão para entender o que funcionou, o que não funcionou, né? E tentar melhorar ali. E eu quero que você leve daqui hoje uma certeza, tá? Que você não precisa mais viver com aquela bússola na mão, tentando adivinhar o caminho. Agora você tem o teu roteiro, né? Você tem o teu GPS aí da prosperidade já, ó. E quando você passa a seguir esse mapa, esse roteiro que você criou aí, mesmo que devagar, um passo de cada vez, com tranquilidade, você começa a chegar mais longe, né? Com mais leveza e eventualmente até mais rápido, porque você não vai tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, levantando. Então, esses pequenos desanima, para, aí começa de novo, sabe? Isso te atrasa. Então, com um plano, você acaba seguindo até com mais rapidez. Legal? Tá fazendo sentido aí? Deixa teu like, compartilha aí com as pessoas que você gosta. Quem merece também ter esse conhecimento, né? Ter essas informações. E chegando mais no final ainda, né? Já estamos aqui nos 50 minutos aqui, ó. Na semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente ainda vai andar um pouquinho mais nessa nossa jornada aqui. E o nosso tema vai ser para destravar o foco, né? O sistema que tenha clareza aí estratégica para você começar a ser líder de você mesmo. Hoje a gente viu aqui, você aprendeu a organizar a tua vida, tuas finanças, teve um roteiro ágil aí. Então no nosso próximo encontro, agora você já tem um roteiro, você vai descobrir como é que você faz para ter clareza, ter disciplina, ter foco necessário para seguir esse teu roteiro aí com consistência. Tá? Então já está agendado essa nosso próximo encontro aqui, ó, já deixa ali na tua agenda para você receber a notificação ali, né? Que essa próxima aula ali vai ser transformadora também. E finalizando aqui, quero expressar minha gratidão pelo teu tempo aqui, para a gente estar junto aqui, você confiar em mim aqui, também aprendo muito com vocês aqui, né? E se essa conteúdo aqui, esse encontro fez sentido para você, ajuda eu a levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos propagar esse conhecimento, né? Vamos fazer uma sociedade mais justa, mais próspera, né? Deixa teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você precisa organizar a vida, as finanças, né? Aponte a câmera aqui pro QR Code aqui, ó. Vamos trocar ideia no nosso grupo do WhatsApp lá, tirar dúvida, construir uma comunidade próspera também, dar às vezes dicas, né? A gente aprende, a gente constrói junto, tá todo mundo junto nessa jornada e eu conto com vocês ali, vamos apoiar um ao outro. Ah, e não esquece lá do Insta também, né? Eu tô na minha meta ali, quero muito chegar lá nos 1000 seguidores, então me segue, pede aí
pro colega, pro família, para me apoiar lá, para seguir, para a gente conseguir transmitir esses encontros por lá também, tá? Desde já agradeço demais a conta aqui, gratidão pelo apoio de vocês. Eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo aqui o conteúdo de hoje num e-book aqui para você fazer download, se quiser guardar, rever, ler o conteúdo, já vou deixar ele anexo ali. Beleza? Então, obrigado aí pelo tempo de vocês. Até o próximo encontro. Não esquece que a prosperidade não é um destino, ela é um caminho, né? Vamos junto, vamos seguir junto. Estou com vocês, apoio vocês aí e a gente se vê no nosso próximo encontro, na próxima semana, na quarta-feira, às 14h57, famoso 3 para as 3. Até lá, uma ótima semana para vocês. Gratidão.